Olá, tudo bem? Aqui é o professor Clifford e hoje vamos viajar pelo mundo da estática. Então, acomode-se no sofá e divirta-se. Vamos à aula. Nós vamos falar um pouco sobre o equilíbrio dos corpos, como as coisas ou objetos se equilibram. Para que possamos entender esses conceitos, precisamos relembrar conceitos já vistos lá na primeira série, onde você estudou os princípios da mecânica. É de extrema importância que você dê uma revisada na matéria de vetores, pois os cálculos que iremos efetuar aqui serão todos baseados em cálculos vetoriais. Mas não se preocupe, relaxe, que eu vou tentar demonstrar da melhor forma possível como proceder com esses cálculos. E vamos que vamos. Então, existem muitas estruturas em que o equilíbrio estático tem que ser garantido a fim de que sejam evitados acidentes. Essa preocupação é constante, por exemplo, durante a construção de edifícios, pontes, navios e aviões. A estática também propiciou o desenvolvimento de muitas máquinas elementares, extremamente úteis, como alavancas, parafusos, cunhas, todas quase sempre destinadas à multiplicação de forças. Além de ser empregada em todas essas utilidades práticas, a estática também permite entender algumas situações de equilíbrio muito curiosas. A estática está presente em várias situações, até mesmo na simples tarefa de abrir uma garrafa, porque o abridor é um tipo de uma alavanca. Aquele boneco João Teimoso é um boneco que se levanta sempre quando ele é tombado. O segredo desse comportamento está na posição do seu centro de gravidade. A estática também justifica a vantagem do uso de uma chave de fenda para apertar ou desapertar parafusos. Na história do desenvolvimento da estática, um camarada muito importante e que teve grande destaque foi o grego Arquimedes. Aquele camarada que, segundo a lenda, saiu correndo pelado pelas ruas de Siracusa, gritando Eureka, Eureka. Você já deve ter ouvido falar alguma coisa relacionada a ele. Ele fez diversas contribuições ao mundo científico. Ele é considerado o pai da mecânica. Em um de seus livros, Arquimedes expôs os princípios do funcionamento das alavancas e descreveu a determinação do centro de gravidade de um corpo qualquer, postulando as bases de toda a estática. Observe esse lustre em repouso, suspenso no teto de uma sala por meio de uma corrente. Quando esse sistema foi fixado no teto, certamente ninguém teve a preocupação de que o seu equilíbrio pudesse ser comprometido por uma possível rotação. De fato, a possibilidade de rotação não é um fator relevante nessa situação, pois para o equilíbrio acontecer, basta que a corrente suporte a tração exercida pelo lustre sem se romper e que a fixação no teto seja bem feita. Nesse caso, o lustre pode ser considerado uma partícula suspensa na extremidade da corrente. A situação descrita se enquadra no que chamamos de estática do ponto material ou estática da partícula. Considere agora a situação de repouso ilustrada na figura, em que uma barra com ganchos para pendurar vasos está suspensa no teto por meio de duas correntes C1 e C2. Nesse caso, dependendo do gancho em que um mesmo vaso é dependurado, temos situações diferentes. Quando o vaso está no gancho 3, por exemplo, a corrente C2 suporta mais carga do que a C1. Quando a gente suspende esse mesmo vaso no gancho 2, porém a corrente C1 passa a ser mais tracionada que a C2. Observe que, nesse caso, a possibilidade de rotação da barra passa a ter importância, pois ela poderá ocorrer quando o vaso for colocado no gancho 1, uma possível rotação em torno do
ponto de suspensão da corrente C1 ou no gancho 4. Uma possível rotação em torno do ponto de suspensão da corrente C2. O equilíbrio da barra, representado na figura, se enquadra na estática do corpo extenso, porque os efeitos produzidos por uma mesma carga dependem da posição em que ela é colocada. Além disso, é importante destacar a possibilidade de ocorrer rotação em torno de um ponto. Por tudo isso, a barra não pode ser encarada apenas como um ponto material. Meio complicado, né? Não, não é nada complicado. A gente vai conseguir compreender da melhor forma possível. Nessa ilustração, temos outra situação que se enquadra na estática do corpo extenso. Uma mesma prateleira fixa numa parede pode suportar maior carga em B do que em A. Aqui, a escolha dos pontos de fixação das correntes na prateleira é muito importante. A condição para um equilíbrio, para um ponto material estar em equilíbrio em relação a um referencial, é que a resultante das forças que nele atuam seja nula. Isso é muito importante. Então, para que um corpo possa permanecer em equilíbrio, a somatória de todas as forças que atuam sobre este ponto, elas têm que ser nula. Por enquanto, é só, pessoal. Espero que tenham compreendido esses conceitos simples, mas de extrema importância em nosso dia a dia. Acabamos aqui a nossa introdução ao tema. Nosso próximo passo agora será observar e estudar os exercícios resolvidos e resolver os exercícios propostos. Bons estudos a todos, um forte abraço e até mais.